Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Patrícia Borelli e essa conversa de hoje ela é parte de um projeto de pesquisa realizado pelo GCEF, que é o Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro, vinculado ao GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Essa pesquisa é realizada no âmbito da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa, constituída sob o PROCAD Defesa, de edital número 15 de 2019, financiado pela CAPES. Estamos dando início a um processo de reflexão sobre como as tecnologias de segurança irão impactar a democracia e a autonomia estratégica do Brasil até 2048. E para contribuir com essas reflexões, nós estamos convidando alguns pesquisadores e especialistas do tema para conversarem conosco. Hoje vamos conversar com o professor doutor Alcides Peron, que tem uma trajetória acadêmica desenvolvendo pesquisas na área de vigilância e novas tecnologias, guerra moderna e guerra cibernética, ciência, tecnologia e segurança e outros temas nessa área. Alcides, eu começo aqui agradecendo pela sua disponibilidade em participar desse ciclo de conversas. E para a gente dar início, então, à nossa conversa, eu vou pedir para o professor Alcides se apresentar, né, e contar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa relacionada às tecnologias, por favor. Olá, Patrícia, olá a todos, espero que estejam todos bem. Muito obrigado pelo convite para poder fazer essa discussão aqui com vocês. E, bom, queria parabenizá-los pela iniciativa, né? É um tema super interessante, é um tema urgente, né? Traçar esses cenários, essa discussão a respeito do impacto dessas tecnologias. Algo que é importante dizer, né? Há algum tempo atrás, não era aviltado, né? Nos debates, nas pesquisas, né? A tecnologia ela era colocada como um elemento acessório de uma série de outras estratégias, né, estratégias de segurança e defesa, e pensar um status específico da tecnologia já demonstra o modo como as tecnologias têm impactado a nossa vida cotidiana, né, e fundamentalmente impactado questões de alta política, de segurança, defesa e, evidentemente, de segurança pública. Eu sou pesquisador, né, também do GEDES, sou pesquisador do NEAI, sou pesquisador do NEVE, e atualmente eu sou membro do Conselho Consultivo da LAVITS, que é a Rede Latino-Americana em Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e sou professor na FECAP já há algum tempo. Eu venho desenvolvendo esses estudos sobre tecnologia, talvez desde o do final da minha graduação, desde o início do meu mestrado. Eu tenho me interessado sobre esse tema fundamentalmente porque eu entendo, e por conta da minha formação no Departamento de Política Científica e Tecnológica, eu entendo que cada vez mais as tecnologias elas são processos sociais. Aliás, elas nunca deixaram de ser, elas são constituídas enquanto processos sociais, que explicam, portanto, a nossa realidade política. É impossível pensarmos a nossa sociedade sem que a gente pense esse filão da sociedade, que é justamente o desenvolvimento e o emprego dessas tecnologias, que muito reproduzem o nosso modo de agir, que muito influenciam o nosso modo de pensar. Atualmente, com as tecnologias digitais, né, de ordem digital, a gente tem notado que isso atinge diversas esferas de relacionamento, política, democrática e de diversas ordens. Mas eu já estava trabalhando isso há algum tempo porque eu enxergava o profundo impacto que essas tecnologias tinham para a consecução de políticas de segurança, para a formação de novos sistemas de desenvolvimento econômico e, fundamentalmente, a importância que isso tem não apenas para o progresso econômico e social, mas como esses progressos podem levar a questões sérias e questões até dúbias. Ou seja, nem todo progresso tecnológico é também um progresso social. Há ali, né, intercorrências nesse progresso tecnológico que podem levar a profundas regressões sociais, a profundas regressões morais, né, no ambiente nacional, no ambiente internacional. Vide um conjunto de estudos que eu desenvolvi sobre drones, sobre sistemas de vigilância, e que mostram, né, esse lado um pouco nefasto também das tecnologias. Muitas vezes, né, fui acusado de ser pessimista tecnológico. Mas alguém tem que ter esse papel de apontar um outro lado, né, desse conjunto tecnológico, que é um lado não apenas pessimista, mas é um lado que aponta a necessidade de que também é necessário regular, controlar
e olhar eticamente para esse conjunto de tecnologias. Então, essa tem sido a minha trajetória, de analisar o emprego de certas tecnologias de vigilância, de segurança em geral, de sistemas de armas, e observar os limites nos quais elas podem ser empregadas, né, e a necessidade do seu controle. Então, esse tem sido um pouco aí a minha luta no campo acadêmico. Excelente, Alcides. Muito obrigada pela apresentação. Então, a Uhum. gente vai começar, vou passar aqui para uma outra pergunta, né, já encaminhando para o nosso foco da discussão. O que você entende por tecnologias de segurança, né? O que poderia ser incluído nessa categoria? Uhum. Eu não tenho um conceito evidentemente formado, muito bem organizado e fechado sobre tecnologias de segurança. É algo que eu venho tentando definir e observar em geral. Mas a gente pode começar a observar um conjunto de tecnologias de segurança como todas aquelas que visam, de alguma forma, né, conduzir a conduta das pessoas, organizar a conduta das pessoas de modo a produzir uma espécie de bem-estar, né? É uma definição que eu sei que é, por si só, bastante ampla, mas ela começa a trazer questionamentos que são importantes. Tradicionalmente, a gente enxerga a segurança como sendo algo necessariamente aplicado à defesa, necessariamente aplicado ao enforcement policial ou militar da segurança, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo, ou cada vez mais essas coisas têm misturado, que é como a gente vai ver daqui a pouco. Só que, conforme eu fui me adensando nas leituras do Michel Foucault e de outros autores daquela época, né, que estão escrevendo entre a década de 60 e 70, eles estão analisando, e isso me impactou bastante, e eu sei que impactou outros autores que hoje compõem os chamados estudos críticos da segurança. A gente começou a ser influenciado por essa perspectiva, porque a segurança ela não é só a excepcionalidade do law enforcement, né? Ela não é só a geração do constrangimento físico e moral promulgado por essas agências, esses agentes de segurança. Ela é mais do que isso, ela é um conjunto de tecnologias, de práticas, ah, de discursos, de infraestruturas, de documentações, de diversas regulamentações, e que visam, de uma certa forma, condicionar o comportamento humano para uma forma de comportamento considerada não desviante, ou pelo menos normal. Em outras palavras, as tecnologias de segurança seriam todas aquelas aplicadas para produzir uma espécie de norma de comportamento, uma normalidade de comportamento considerada adequada. Então, para isso, a gente tem que olhar não apenas para sistemas de armas autônomos que envolvem tecnologia de segurança, mas também para sistemas de vigilância, ah, arquiteturas de segurança, né, urbanas de segurança, que vão envolver desde uma coisa básica, como um muro, até mesmo os sistemas de alta tecnologia, como sistemas de reconhecimento facial, catracas digitais, sistemas de sensoriamento, e etc. Porque são conjuntos de tecnologia que visam domar o comportamento e a forma pela qual a gente circula, a forma pela qual a gente pensa. Evidentemente, essas tecnologias também vão ter suas aplicações mais severas, em termos de uma maior intrusividade no nosso dia a dia, como sistemas de espionagem, como a gente tem visto aí, como o sistema Pegasus da NSO israelense, e outros sistemas como sistemas de drones, sistemas policiais de extração de dados celulares e etc. A gente vê que elas têm essas aplicações mais intrusivas. Mas eu também estou querendo chamar a atenção para um conjunto de tecnologias que às vezes passam desapercebidas, mas compõem o rol desse entulho tecnológico, principalmente, que surge, né, principalmente depois da guerra global ao terror. Elas são importantes porque elas estruturam formas de comportamento, permitem a ampliação das formas de regulação social, e essas formas de regulação social nos impactam de diversas maneiras. Né? Por exemplo, a gente vai ver que essas mesmas tecnologias que têm um apelo de vigilância e monitoramento no campo da circulação pública, elas também têm aplicações para coleta de dados, coleta de informações, produção de perfis e produção de saberes sobre o nosso comportamento. A segurança, assim como o pessoal dos estudos críticos de segurança tem apontado, ela está muito mais orientada, né, hoje em dia, e ela cada vez mais se orienta para uma regulação do cotidiano,
formas tecnológicas, sistemas e práticas que muitas vezes escapam do nosso olhar, mas elas regulam o nosso cotidiano. E quanto mais elas se diluem no cotidiano, menos a gente percebe, né, o modo como a gente vai sendo condicionado a operar de uma maneira considerada segura, né? A segurança, portanto, ela está alinhada à produção do chamado bem-estar, alinhada, portanto, à produção de uma racionalidade comportamental comum. Então, eu olho para essas tecnologias dessa forma, né? Eu olho para as tecnologias de segurança dessa forma. De um lado, em termos de controle social, de outro, muito mais intrusivas e severas, né? Então, é uma definição bastante ampla e que necessariamente também é bastante utilitária, porque ela me permite discutir sobre um monte de outras coisas, né? E é nessa linha que eu vou, Patrícia. Ótimo, e é importante, né? É amplo, mas é importante ter essa abertura para a gente tirar aquela ideia de segurança restrita, né, ao meio militar e tudo mais. Então, é uma contribuição bem importante. Nossa próxima pergunta é sobre a posição do Brasil, né? Como que você percebe essa posição do Brasil de autonomia ou dependência em relação a essas tecnologias hoje, né? E se você puder comentar um pouco as suas perspectivas, né? Quais as perspectivas dessa posição para os próximos 25 anos, a gente agradece também. Excelente. Um breve adendo ainda sobre a pergunta anterior, um brevíssimo adendo. É importante dizer, até porque você trouxe isso aqui agora e ela tinha escapado da minha resposta. O que é notório, por que que eu faço essa discussão sobre cada vez mais diluída entre segurança interna e externa? Porque, assim como o pessoal dos estudos críticos fazem, é muito difícil hoje a gente perceber o que que é interno e o que que é externo. Porque aqueles agentes que promovem, isso me permite também trazer uma questão para essa segunda pergunta, os agentes que promovem a circulação dessas tecnologias, muitas vezes eles não são agentes locais, não são agentes internos dos países. A gente está falando de grandes empresas de tecnologia que participam da produção e da circulação dessas tecnologias, que informam a circulação dessas tecnologias e que cada vez mais tem papel ativo no gerenciamento da segurança dentro dos países. Então a gente vê que essas tecnologias são produzidas por especialistas, por tecnólogos, por empresas privadas e promovidas por consultores de empresas transnacionais, né, que cada vez mais influenciam na geração da segurança interna, assim como externa. E se a gente olha numa linha temporal, nos últimos 30 anos, cada vez mais as empresas que produzem tecnologias para a guerra, para conflitos internacionais, também têm tido uma participação na geração de segurança interna dos países, na promoção de tecnologias internas. Então, assim como Stephen Graham coloca, cada vez mais a gente vê a diluição entre essas fronteiras, entre o interno e o externo, principalmente na promoção dessas tecnologias. E isso me leva à discussão um pouquinho da posição brasileira, né, em relação a isso. O que a gente nota é que já há um bom tempo, o Brasil não é um grande produtor dessas tecnologias de segurança. O Brasil não frequenta o hall dessas empresas, né, desses países que são produtores dessa alta tecnologia voltada para a regulação social e, fundamentalmente, dessa alta tecnologia voltada também para a produção de segurança. É bem verdade que nós temos uma indústria voltada para a produção de tecnologia militar, mas ela não se limita a isso, né? E hoje em dia, as tecnologias que têm sido determinantes, né, para a produção de segurança e determinantes para uma posição política global, né, de destaque, nós não produzimos isso. Nós somos subalternos, nós somos determinados pelas tecnologias e pelas empresas produtoras dessas tecnologias e pelos países produtores dessas tecnologias. O que que eu quero dizer com isso? Boa parte desses sistemas de tecnologias de segurança hoje estão imersos nos sistemas daquele conjunto de paradigmas de tecnologia de coleta de dados. São tecnologias do capitalismo de vigilância, que você bem conhece, são tecnologias voltadas para a coleta massiva de dados e que se operacionalizam a partir disso. Um exemplo são tecnologias de policiamento preditivo, tecnologias de sistemas de armas autônomas e voltadas para a inteligência artificial, que são aplicações que são colocadas em sistemas autônomos que visam o aprendizado automático com base em dados, em coleta de dados. Mas esse aprendizado ele só subsiste se você tem bases de dados e você tem
mecanismos de coleta de dados muito profundas, né, sobre de diversos aspectos, seja sobre a interação dos indivíduos na web, ou seja, mecanismos que permitam coletar dados da nossa circulação e da nossa interação na web e que sirvam para um tipo de processamento que vai ser aplicado para treinar a inteligência artificial, que vai ser aplicado para modular certos algoritmos de segurança, assim como outras fontes sensoriais que coletam dados de outras coisas, como, por exemplo, dos nossos padrões de circulação na cidade, dos nossos padrões de interação, de compras, de relacionamentos e etc., de diversas ordens. Nós hoje, no Brasil, não temos, em primeiro lugar, grandes empresas que façam essa triagem de dados, esse processamento de dados e muito menos a aplicação desses dados para geração de segurança pública. A gente vê que uma ou outra empresa faz essa coleta de dados, que faz essa triagem de dados, e uma ou outra empresa faz uma aplicação disso, mas nós não somos grandes inovadores nessa área. Em grande medida, o Brasil não passou por processos avançados, né, de inovação no setor digital, e hoje nós temos pouquíssimas empresas que fazem isso. Alguns podem dizer, não, mas veja bem, boa parte das empresas que iniciaram como startups, né, nesse processo. Mas se elas estão iniciando como startups, elas estão iniciando num universo extremamente, né, de um grande oligopsônio, né? Nós temos aí as chamadas GAFAM, que hoje, né, é Google, Facebook, que hoje é Meta, né? A gente tem a Microsoft, a gente tem a Apple, e a gente tem a Amazon, né, que participam desse universo e é um grande oligopsônio, né, um grande mercado, né, oligopólio, né, que controla hoje essa coleta massiva de dados, que tem empresas, subempresas que coletam esses dados e que inclusive promovem e se articulam junto com empresas de segurança produzindo essas novas tecnologias, essas novas aplicações. Hoje o Brasil não tem nenhuma das empresas que participam desse oligopólio e, fundamentalmente, nós entramos como subordinados nesse mercado. Como o Shoshana Zuboff diria, nós somos os grandes ofertadores de dados, ofertadores de matéria-prima para essas empresas que vão produzir essas tecnologias e vão munir cada vez mais aqueles que fazem as aplicações dessas tecnologias. São empresas de ordem militar, de ordem policial, que vão operar principalmente nos Estados Unidos, na Rússia, na China e em países europeus, que são ainda os países que estão na vanguarda da produção dessas tecnologias. Então, nós entramos como subalternos. E trazendo a sua perspectiva, a sua questão sobre a perspectiva daqui a 25 anos, dada a condição atual brasileira, da nossa infraestrutura de inovação, que é pífia, né, na qual boa parte do nosso empresariado é muito avesso ao risco, e, portanto, pouco inova, e mesmo diante de grandes incentivos que aconteceram durante 15 anos, né, nos governos do PT, a inovação, as empresas, pouco houve grandes saltos de inovação e, fundamentalmente, poucos saltos nesse setor de segurança. Nós somos grandes compradores dessas tecnologias e, portanto, nós não temos uma perspectiva de inovação e de participação desse rol, né, de grandes produtores dessas tecnologias nos próximos 25 anos. Eu enxergo o Brasil como reforçando a sua produção subalterna, a sua condição subalterna diante dessa produção de tecnologia, o que vai reforçando cada vez mais a necessidade que a gente tenha que se alinhavar a países que são produtores dessas tecnologias para que a gente tenha algum destaque ou alguma manutenção de poder relativo, né, no cenário internacional nos próximos 25 anos, né, porque eu não vejo a gente integrando esse rol num médio prazo, né, muito menos num longo prazo. Há muitas dificuldades que, mesmo com a alteração de governos que possa vir a ter muito mais alinhado à posição do Estado na promoção dessas tecnologias, o catch-up é muito longo para que a gente consiga avançar na produção dessas tecnologias e integrar redes de produção de dados, de coleta de dados, de forma a construir uma autonomia em termos de defesa e segurança. Eu acredito que nós vamos adensar essa postura de subalternidade e dependência dessas tecnologias ainda nos próximos anos, né? E isso gera diversas implicações. E eu aqui já trago uma brevíssima observação. Quanto mais a gente reforça essa subalternidade,
menos nós somos capazes de questionar sobre os limites dessas tecnologias em termos da sua geração de desigualdade social, em termos da sua geração de injustiças sociais. Porque se nós não produzimos, nós somos dependentes de tecnologias que vêm prontas, pré-moldadas, aplicadas internamente, muitas vezes para a geração da segurança pública. E se nós questionamos a funcionalidade delas, a produção de dados, a maneira como ela coleta dados e a maneira como ela processa esses dados para a geração da segurança, muitas vezes elas podem não vir para cá, muitas vezes elas podem não ser aplicadas aqui, ou se a gente não questiona, muitas vezes elas são aplicadas e geram injustiças sociais aqui, como já vem acontecendo. Então, veja, essa condição de subalternidade e de dependência, ela pode implicar ainda mais a produção de desigualdades internamente aqui, né, por conta dessas tecnologias. Então, isso é bastante problemático no médio prazo, né? Então, é por aí que eu iria nessa resposta. Então, ótimo, e já engata muito bem na nossa próxima pergunta, né? Eu ia até fazer comentários, mas acho que podemos engatar. Como você percebe o impacto dessas tecnologias sobre a democracia brasileira atualmente e as perspectivas também para os próximos 25 anos? Né? E aí você trouxe essa questão, né, da desigualdade, e eu acho que desigualdade tanto norte-sul, mas também traz essa questão de classe, né, para entender o impacto dessas tecnologias e como que isso pode afetar a democracia brasileira, então. Perfeito. Patrícia, eu faço aqui até, na verdade, o seguinte argumento, né? Ela já afetou a democracia brasileira e afetou negativamente. Assim como outros países demoraram a perceber o papel que as novas tecnologias tiveram para processos eleitorais em processos democráticos, né? Nós também padecemos disso. Em 2018, por exemplo, houve pouquíssima observação e regulação sobre a forma como se trocavam mensagens, né, em sistemas como WhatsApp, Telegram e tudo mais. E hoje essas tecnologias têm tido muito impacto, né, até mesmo na guerra. Hoje, né, em conflitos internacionais, como tem acontecido entre Rússia e Ucrânia. Eu escrevi um texto, inclusive, para o dossiê do GEDES sobre isso, mostrando, por exemplo, como a Rússia se utiliza do expediente do Telegram para divulgar ideias de vitória em guerra, vitória e êxito em certos conflitos e batalha, algo que ajuda a elevar a moral dos combatentes e, em grande medida, a moral interna dos países, então, do seu país, né? Assim como a Ucrânia também se utiliza das redes sociais para divulgar determinadas mensagens, muitas vezes verazes ou não, e que trazem também impactos dentro e fora do país. Então, essas tecnologias já impactam no conjunto da guerra, ainda que a gente esteja falando de tecnologias supostamente com grau de nocividade baixo, como sistemas e redes sociais, né, de coleta de dados, de utilização de sistemas de mensageria. No entanto, para processos na guerra, né, mas também em processos democráticos, elas têm impacto. É notório o que aconteceu no caso do Brexit, na utilização das redes sociais, é notório no que aconteceu na eleição do Trump, durante a utilização que a Cambridge Analytica fez desses dados, e o que já mostra que essas tecnologias têm impacto sobre processos eleitorais e, portanto, sobre processos democráticos, né, na formação de opinião e na divulgação de notícias falsas e na construção de verdadeiros simulacros de realidade que a gente nota nas redes sociais, né? O universo nas redes sociais, principalmente de candidatos de extrema-direita, é um outro universo, é uma outra realidade paralela que se constrói ali e que figura muito próximo daquilo que o Jean Baudrillard trabalhava, né, de simulacros. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pedir desculpas para o Jean Baudrillard da maneira como ele foi retalhado no início dos anos 2000, por dizer que muitas vezes o simulacro superaria a realidade, né? E que haveria uma construção paralela da realidade. Está ali, né? A gente nota práticos. Só que pensar a democracia simplesmente como processo eleitoral seria uma falha tremenda minha. A democracia envolve diversos outros quesitos, como a participação política, evidentemente, mas também o nosso pleno exercício de direitos civis, né? E a nossa plena condição de direitos sociais. Então, não são apenas os direitos políticos que são feridos, já são feridos por essas tecnologias e que precisam e carecem de certa regulação e reobservação.
Mas os nossos direitos sociais nossos direitos civis têm sido constantemente feridos por essas tecnologias. Principalmente quando a gente olha para pessoas negras, quando a gente olha para mulheres, a gente olha para outros grupos que já estão em estado de vulnerabilidade por conta de diversas questões da nossa formação social. Então, quando a gente olha, por exemplo, para sistemas de reconhecimento facial, que têm sido amplamente utilizados sem nenhum questionamento, esses sistemas já têm sido base de observação e questionamento por especialistas e pesquisadores internacionalmente, mas ainda assim elas vêm sendo utilizadas aqui sem nenhum pudor. Forças policiais adquirem isso sem necessariamente ter regras de engajamento claras sobre isso. Forças policiais adquirem elas sem ter uma devida análise de impacto de risco, algo que é extremamente grosseiro e anacrônico com o período que a gente está vivendo. Essas tecnologias precisam ter o respaldo social. Elas precisam ter a observação social, sem as quais o que você pode fazer é reproduzir mais injustiça, porém, sobre o verniz da tecnologia, escondido do que é supostamente racional e desapaixonado, que é a tecnologia, o que é uma mentira, uma falácia construída pela ideia de progresso técnico, e que vai reproduzindo injustiças. Então, cada vez mais eu noto que essas tecnologias têm limitado os nossos direitos civis, né? E principalmente de uma parcela da população que já vive em estado de grande vulnerabilidade social. Agora, a gente também, isso vai em diversas tecnologias, né, que a gente pode ficar horas aqui discutindo, quis trazer do reconhecimento facial. Mas aqui a gente também migra para a questão social. Muitas dessas tecnologias, muitos desses sistemas de coleta massiva de dados e de produção de informações têm munido muitos programas sociais, muitos programas de políticas públicas e, fundamentalmente, também munido para sistemas de empresas que fazem análise de risco. Veja que isso é extremamente problemático. Quando você pega, por exemplo, o Serasa Experian, que faz análise de risco, eles vão produzindo uma segmentação social que é extremamente problemática, porque eles fornecem dados para empresas privadas, empresas de banco, que vão fornecer ou não crédito, e tomar decisão sobre fornecer ou não crédito. E esses dados, se são categorizados dessa maneira, como o Serasa Experian faz, isso gera diversos problemas, porque isso pode incorrer, por exemplo, no privilegiamento de certos setores no acesso ao crédito e desprivilegiamento de certos outros setores na oferta desse crédito social. A Virginia Eubank faz uma análise muito interessante sobre isso, mostrando como Big Data, coleta massiva de dados e sistemas de inteligência artificial nos Estados Unidos vem, na verdade, ao invés de corrigir falhas de distribuição de renda internamente, vai reproduzindo e influenciando processos de desigualdade social, porque acabam privilegiando certos grupos porque entendem que certos bairros geram maior risco e, portanto, acabam não merecendo melhor crédito, etc. Ou seja, sistemas algorítmicos tendem a reproduzir as nossas fissuras e os nossos preconceitos sociais. Portanto, nesses três sentidos, a democracia já vem sendo afetada e pode ser muito mais afetada se não houver, nos próximos 25 anos, uma conscientização, né, da comunidade epistêmica que vem investigando sobre isso, que vem debatendo sobre isso, da importância das tecnologias para a democracia. Isso já vem, ao meu ver, acontecendo de uma maneira bastante modesta, mas é preciso ir além. Não basta você incluir a tecnologia dentro do processo, é necessário a gente compreender todos os debates no entorno da tecnologia, todos os debates em torno da ciência, e cada vez mais trazê-la para dentro do processo e trazê-la a partir de uma análise multidisciplinar e interdisciplinar, né? Isso é muito importante. E B, a conscientização das autoridades também a respeito disso, criando mecanismos e dispositivos internos para regulação e observação disso, e C, a conscientização também de movimentos da sociedade civil, que hoje olham para direitos sociais de diversas formas e que hoje olham para direitos civis de diversas formas, mas precisam cada vez mais incorporar o fator da tecnologia como um elemento desagremiador e produtor de desigualdades e injustiças sociais. Quer dizer, hoje não faz sentido nenhum, aliás, faz sentido, toda luta social faz muito sentido, mas é um filão que é importante a inclusão da tecnologia como parte dessa reflexão. Em 25 anos a gente pode ignorar isso
e caminhar para largos processos de produção de autoritarismo, como a gente nota que já é presente em certos países. Na China é muito notória a utilização dessas tecnologias de forma autoritária, porém, e isso eu faço a grande ressalva aqui que é importante deixar claro, isso não é exclusivo da China. A gente já nota que existem processos muito autoritários acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, supostos bastiões da democracia e da liberdade internacional, com o uso dessas tecnologias. Sistemas de reconhecimento facial têm sido utilizados nos Estados Unidos para prender pessoas preventivamente e erroneamente e para manter essas pessoas presas. E isso é bastante problemático. Sistemas de policiamento preditivo têm sido utilizados no Reino Unido para prender preventivamente pessoas. Sistemas autônomos de armas têm sido utilizados pelos Estados Unidos para invocar uma guerra sem tragédia, né, como o James Dearden de drones, tecnológico, superioridade tecnológica e suposta precisão do sistema tecnológico drone, né, autônomo, eles fariam guerras supostamente cirúrgicas globalmente. Veja como isso é um absurdo, né? Nesse último caso, perdão por me alongar na resposta aqui. Nesse último caso, os Estados Unidos fizeram um ataque no Afeganistão, muito recentemente, eu acho que no último mês, e que matou um líder ainda ali da Al-Qaeda, né? E aí veja como foi a discussão sobre o assunto. Eles lançaram um ataque de drone contra esse líder da Al-Qaeda, não vou me lembrar o nome agora, e supostamente esse armamento foi capaz de cirurgicamente matar só esse líder da Al-Qaeda, porque era um dispositivo não explosivo que foi lançado e que tem todo um sistema ali de retaliação, mutilação corporal, e, portanto, ele era cirúrgico e matou apenas o indivíduo da Al-Qaeda. Repito, não se sabe se ele foi o único alvo que acabou sendo morto. O grande ponto é como as notícias de jornal depois foram replicando essa discussão, mostrando, olha como o armamento é superior, olha como o desenvolvimento de tecnologia nos levou a essa possibilidade. E pouco discutem sobre como o espaço aéreo do Afeganistão foi invadido, como os Estados Unidos pintam e bordam com o uso dessas tecnologias, né, em todo o Oriente Médio, e como isso vai autorizando o uso cada vez mais discricionário de certas tecnologias como resposta a problemas e dilemas muito sérios de segurança, que é o combate ao suposto combate ao terrorismo, que vem acontecendo. Então, aquilo que é necessário de ser incorporado na discussão, que é como as tecnologias vêm autorizando formas mais autoritárias de violência, tanto no âmbito internacional como no âmbito doméstico, são deixadas de lado para que se louve, né, a pornografia dos instrumentos tecnológicos, né? A mesma coisa acontece com Israel quando se louva o sistema de armas, a chamada Iron Dome, em detrimento de toda a destruição que se causa, sistemas de mísseis também em Israel, sobre o território que eles ocupam da Palestina. Então é bastante interessante a gente trazer esse tipo de reflexão, que precisa estar à baila para que a gente consiga produzir reflexões de fato densas sobre novas tecnologias e questões de segurança. É por aí que eu iria, e eu sei que eu me alonguei um pouco na resposta. Não, mas muito interessante, né? Vai trazer vários insights aqui para a gente refletir na nossa pesquisa e inspirar outras pesquisas também. E essa parte, né, de como que vem a justificativa da aplicação da tecnologia também, precisa ser, né, problematizada, questionada, então tem muito material aqui para a gente trabalhar. Eu queria saber, a gente tem só 5 minutinhos, né, se você tem algum apontamento final, algum ponto que você queria chamar mais atenção, né, para futuras pesquisas, ou mesmo para a nossa pesquisa, e podemos encerrar por aqui. Então, se você Legal. tem algum apontamento? Brevíssimo apontamento, algo que pode ser válido, né? É a gente pensar agora, né, como o mundo tem pensado na regulação dessas tecnologias, e qual é o limite também da gente deixar esse suposto mundo pensar na regulação dessas tecnologias quando elas não têm uma característica estável quando elas são aplicadas em outros contextos. A tecnologia ela não é uma coisa fechada, ela nunca é algo fechado, encerrado por si mesmo. Então, quando eu penso numa tecnologia como sistemas autônomos de armas ou sistemas preditivos de policiamento, se elas são aplicadas no contexto dos Estados Unidos, os efeitos são uns.
mas quando aplicadas no contexto brasileiro, sul-americano, ou no Sudeste Asiático, ou na África, os efeitos podem ser outros. E, portanto, pensar numa regulação puramente estável, fechadinha dentro dos problemas que são observados pelos países desenvolvidos, ela pode gerar muitos malefícios. É necessário pensar uma regulação, mas uma regulação a partir do Sul, a partir do olhar dos países subalternos, a partir de um olhar devidamente subalterno, porque os efeitos são diversos, são efeitos outros, né? E, portanto, isso demanda uma certa empiria e uma compreensão dos efeitos adversos que ela gera aqui. Essa é uma linha de debate que pode ser perseguida e debatida daqui em diante, que pode ser válida, né? E eu acho que também uma outra coisa a ser pensada é isso. Eu acho que como o trabalho de vocês olha muito para questões de autonomia e até de soberania diante disso, é necessário olhar, né, até que ponto as inovações, a estrutura de inovação dentro do Brasil, a estrutura empresarial também responde, né, a esses processos de tentativa de catch-up, né? Até que ponto o Estado está mais interessado em promover esse catch-up para se produzir uma autonomia, ou o Estado também não liga muito para isso, né? O que é notório é que, mesmo diante dos escândalos de espionagem que refletiram sobre o nosso executivo aqui, né, como aconteceu há algum tempo atrás, pouco foi feito para se pensar em uma defesa cibernética concisa e, fundamentalmente, né, a aquisição de novas tecnologias ou estímulo de empresas a perseguir essas novas tecnologias para se protegerem, né, e para produzir uma produção efetiva aqui, né, para produzir uma defesa efetiva do nosso sistema informacional aqui. É preciso também ser capaz de distinguir até que ponto há uma vontade do Estado ou há um projeto de subalternidade que também o Estado é conivente. Certos alinhamentos políticos e ideológicos dos últimos anos talvez demonstrem, né, um projeto de subalternidade tecnológica, né, no reforço nessas linhas de dependência e de produção enfim, de alinhamentos automáticos com outros países. Também a linha tecnológica envolve isso. Pensar de que forma a gente está construindo uma subalternidade programada, né? E me parece que os últimos governos aí, né, do governo Bolsonaro e do governo do Temer, né, reforçam essa dependência como algo estratégico, algo programático, de não se envolver na inovação tecnológica para garantir essa subalternidade e um alinhamento automático aos desígnios tecnológicos dos países centrais, e especificamente dos Estados Unidos. Então, isso é bastante complexo, né? Isso é algo que talvez seja válido analisar. Até que ponto é um projeto essa subalternidade, né? Que eu venho chamando de subalternidade, mas outros também chamam melhor do que eu. Não, perfeito, ótimo, né? Foi muito esclarecedora a conversa. Eu agradeço ao CITES pelo tempo aqui, né, e pela disponibilidade. Com certeza vai contribuir muito para as reflexões do grupo e outras pesquisas. E eu agradeço a todo mundo que assistiu aqui, então, e participou conosco, e até breve. Obrigada. Obrigada ao Tchau, CITES. tchau.